Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Voltando aqui, sei lá quando é que eu apareci a última vez, foi terça? Acho que terça. Abordando dois pontos aqui hoje. Aliás, primeiro assunto, recebi alguns feedbacks de que a imagem aqui tá ruim. Então, quem puder me dizer se também está percebendo isso, eu agradeço. Não sei se é o celular que está ficando velho, porque eu gravo pelo celular, se a câmera está suja ou se tem algum outro BO acontecendo e a imagem ficando ruim. Então, quem puder, me dá um toque aí, como é que tá a imagem, o som. Estou falando até alto para ver se fica bom de escutar, mas a imagem, não sei como é que tá indo aí. Eu sou ruim de tecnologia, para mim tá tudo bom. Então, mas eu recebi esse retorno aí, então gostaria da opinião de vocês. Bom, dois temas rápidos aqui para hoje. Primeiro, São Paulo e Botafogo no fim de semana e depois São Paulo e LDU. Para mim, como já falei, o São Paulo deveria estar em Quito já há 10 dias. Até li uma entrevista antiga de acho que é um fisiologista, um preparador físico, dizendo que não adiantava ir para a Bolívia porque precisava umas 3 semanas para adaptação total na Bolívia. Mas lá na Bolívia são 3.500, 4.000 metros de altitude. Então eu imagino que para Quito, 2.800, 15 dias estivesse bom. Daria para fazer a adaptação, os jogadores jogariam entre aspas como se estivessem em casa. Mas, como eu também disse no momento que dei essa opinião lá atrás, era sabido que o São Paulo não faria isso. Não existe cabeça pensante no São Paulo, então ficamos aqui, um pouquinho de férias, um pouquinho treinando e vamos jogar contra o Botafogo como se o Botafogo fosse uma decisão de campeonato. Claro que não dá para largar o brasileiro, mas esse jogo lá em Quito, teoricamente é mais importante que o do Morumbi, porque o do Morumbi é ganhável, o de Quito é difícil. Então, realmente, eu não entendo o São Paulo não fazer essa opção. Tentar uma vez na vida, fica lá 10, 15 dias treinando e vê o que acontece. Quando chega em cima da hora, sempre dá merda. 90% dos resultados são ruins. Você vê a seleção brasileira, foi para Bolívia, tudo bem, ali não tinha o que fazer, não dava para chegar 10, 15 dias antes. Mas a seleção brasileira apanha na Bolívia. Então tá na cara que chegar no dia não dá certo. Mas enfim, né? São Paulo parece que chega um dia antes em Quito. Então, bom, é isso. Fica já esse primeiro desabafo. Ninguém me escutou. Foda-se, né? Não sou ninguém também. Segunda coisa, São Paulo e Botafogo, time titular, porque faz tempo que a gente não joga, então precisa jogar. Ao mesmo tempo, se perder jogador é um caos. Se alguém se machuca e não pode jogar Libertadores, é um caos. A gente não tem margem, a gente não tem jogador mais. Vai ter que daqui a pouco o ataque é Tapia e Dineno. Agora tem o Rigoni. Não sei nem se o Rigoni está em condição de jogo já. Mas não temos mais jogadores, né? Molecada aí toda embora. Henrique já comentei outro dia. Matheus Alves, Ferreirão, enfim, todo mundo embora. E a gente não tem time. Então, como que arrisca machucar jogador num jogo um pouco antes de uma decisão de Libertadores? No jogo na altitude, no jogo mais difícil. Que a gente precisa ter gás, precisa ter todo mundo inteiro. Então, faz o que contra o Botafogo? Eu acho que vai acabar indo titular, até pelo tempo já sem jogar, mas tomara que não custe caro, né? Tomara que a gente não perca um jogador importante aí para essa decisão lá em Quito. E para terminar, eu acho que já fiz até vídeo sobre isso aqui, sei lá se fiz ou só pensei, mais entrevistas do senhor presidente do São Paulo, onde ele fala o que bem entende, ninguém questiona e fica lá a mentirinha contada por ele. Um monte de tonto acredita, tem um pouco de tonto que não acredita, mas finge que acredita, porque é pilantra, né?
A mídia São Paulina, inclusive, me surpreendeu, alguns me surpreenderam nos últimos tempos. A venda do Henrique gerou um desconforto, a história da venda da base gerou um desconforto. Algumas pessoas saíram ali, sei lá eu da onde estavam escondidas, para palpitar sobre o assunto. Já é alguma coisa, né? Tem alguns que são tão puxa-sacos que nem assim abrem a boca. Mesmo assim puxam o saco. Mas alguns outros aí apareceram, sabe-se lá de onde, e palpitaram, reclamaram, expuseram algumas poucas coisas. Mas acho engraçado que tem gente até que fala, não, porque se eu falasse o que eu sei mais do que vocês pensam. Puta que pariu, você é jornalista, então fala. Se você tem prova de alguma coisa, então fala. Eu, por exemplo, as coisas que eu escuto que são impublicáveis, elas são impublicáveis porque eu não tenho prova. Às vezes as pessoas contam, mas contam assim, né? Ó, se você disser, eu digo que é mentira. Aí não dá. Não sou eu que vou tomar processo aqui. Mas jornalismo é feito para fazer o quê? Dar notícias, certo? Mas parece que isso não é uma coisa muito usual aí na mídia São Paulina. Então é isso que eu queria dizer, não vou alongar muito o vídeo não, vamos falar pouco, mas eu gostaria da opinião de vocês. Quem puder deixar o famoso like, deixar o famoso comentário, compartilhar com os amiguinhos lá no grupo do WhatsApp. Sei que tem um povo que me xinga, tem um povo que não gosta muito do que eu digo, mas tudo bem. Quem puder compartilhar, eu realmente agradeço de coração, tá bom? E vamos ver. Ao Morumbi domingo, tomara que tenha um público razoável, né? Tô bem curioso aí com os ingressos. Não sei se alguém tem informação. Se alguém tiver, me fala aí se tem alguma parcial de venda de ingressos para Libertadores. Para domingo, eu acho que deveria ter bom público se fosse ano passado, né? Que o estádio enchia sempre. Esse ano a gente não está enchendo muito, não, por mais que seja um horário razoavelmente bom, um adversário que vem bem nos últimos anos, acho que não vai dar muito certo, não. Não vai dar muita gente, não. Tá bom? Voltamos amanhã, ou voltamos sábado, ou voltamos segunda, mas voltamos em breve. Agradeço aí novamente quem puder dar aquela força no vídeo. Valeu, abraço.